Pessoas com um dom espiritual são principalmente afetadas por estas 10 ocorrências estranhas. Você já se maravilhou com o fato de algumas pessoas parecerem se destacar em coisas que outras lutam para conseguir? Todos nós possuímos dons únicos que vêm naturalmente e com facilidade. Mas enquanto alguns dons são facilmente identificáveis, outros são mais obscuros, exigindo esforço e concentração para serem descobertos. No caso dos dons espirituais, sua complexidade os torna ainda mais enigmáticos. Dons espirituais, quando encontrados, são preciosos porque são descobertas raras. A descoberta deles pode fazer você se sentir excepcional. No entanto, nesta era do século XXI de avanços tecnológicos e científicos, a ideia de dons espirituais parece estar perdendo prevalência. Os princípios científicos tornam difícil para muitos acreditar em tais dons. Além disso, quando ouvimos falar de dons espirituais, nossas mentes invariavelmente se voltam para países do terceiro mundo. E mesmo quando pessoas dotadas são identificadas, gerenciar seus talentos únicos pode levar a uma sensação de fardo e perplexidade. No entanto, se você estiver aberto a explorar o fascinante mundo do despertar espiritual e dos dons, este vídeo é para você. Prepare-se enquanto mergulhamos nos mistérios dos dons espirituais, revelando efeitos e peculiaridades não convencionais que habitualmente ocorrem em indivíduos com dons espirituais. Portanto, se você achar que este assunto desperta seu interesse, por favor, clique nos botões de curtir e compartilhar e sintonize para uma experiência emocionante e informativa. Aqui estão algumas das coisas estranhas que se manifestam em indivíduos com dons espirituais únicos. Atração magnética do espiritual. O dom espiritual é mais do que apenas uma conexão com um plano superior. É uma força invisível que atrai aqueles que buscam orientação. Um ímã poderoso que atrai pessoas, por mais estranhas que possam ser, e ainda assim os espiritualmente dotados parecem não se importar. Talvez seja porque há um padrão em toda a aleatoriedade, uma razão para esses estranhos enigmáticos serem atraídos para eles. Às vezes, é como se o universo os apontasse na direção de um curador, um guia, alguém que possa iluminar sua escuridão. Conversas sobre a vida, traumas passados e esperanças para o futuro fluem com uma intensidade que é tanto emocionante quanto avassaladora para os espiritualmente dotados. Esses momentos não são uma coincidência, mas uma responsabilidade sagrada de curar os feridos e despertar os perdidos. Não é apenas a natureza da interação, mas a conexão que cada um compartilha, nos lembrando dos laços eternos que nos unem. As lições que esses encontros mantêm podem ainda ser um mistério, mas a atração magnética do dom espiritual é uma força poderosa que nos deixa tanto perplexos quanto fascinados. Ser um empata, mestres da sensibilidade espiritual, um senso aumentado de intuição emocional, é um fio comum que conecta aqueles com dons espirituais, permitindo-lhes sentir os pensamentos e sentimentos daqueles ao seu redor. O dom de um empata não se limita apenas a reconhecer o problema de outro, mas sim um desejo inflexível de aliviar qualquer dor que detectem. O custo dessa sensibilidade aumentada pode ser alto, deixando-os atormentados por pensamentos inquietos, até que estejam confiantes de que sua ajuda trouxe algum grau de consolo à pessoa necessitada. É uma necessidade consumidora de ajudar aqueles que sofrem de um mau humor ou emoções perturbadas, mesmo que isso signifique ir a extremos ou estar em constante conforto até que a alegria retorne. Em essência, o empata, com sua astúcia emocional e intuição profundamente enraizada, é uma força para o bem, um protetor da alma. Detecção de energia negativa. Diz-se que pessoas com dons espirituais possuem uma habilidade única, um radar inflexível que capta a menor presença de energia negativa em um espaço. Sua intuição é aguda e seu senso é poderoso o suficiente para detectar quando tudo não está bem. Ao contrário da maioria das pessoas, o senso de um empata não se limita a pistas verbais ou faciais que as pessoas exibem quando estão tensas. Seu poder vai além disso, para um limiar quase imperceptível que escapa aos sentidos dos outros. Eles captam palavras não ditas, pensamentos não expressos, e os menores traços de energia negativa, como um radar que conhece uma banda. Ser empata significa não apenas suportar o peso de suas próprias emoções, mas também as emoções daqueles ao seu redor. É um dom que tira tanto quanto dá,
uma troca incessante de emoções e energia. As horas bruxas. Despertados pelos espíritos, há momentos em que os espíritos se agitam, e se você for um dos poucos com um dom espiritual, você sentirá isso. É durante as horas mais escuras da noite, entre 3 e 4, que o véu entre os mundos se torna mais translúcido. Não é um mero capricho ou desejo de esticar as pernas, mas uma agitação dentro de você, uma compulsão para se levantar e despertar. Seu corpo pode ansiar por descanso, mas os espíritos sabem melhor, chamando você para despertar para comunicar-se com alguém sintonizado com suas frequências. Talvez seja uma tarefa sagrada sussurrada em seu ouvido, uma missão que só você pode realizar, ou um dom a ser levado ao mundo. Está além do entendimento humano, mas é uma missão vital para a qual você foi chamado. Então, abrace seus despertares noturnos, pois os espíritos precisam de você. Poder de mover a terra e os céus. Ter um dom espiritual aumentado é carregar o pesado fardo do mundo emocional. O coração de um empata sente como uma tempestade furiosa, lançando ondas de emoções que podem se manifestar no mundo físico. Mas quando as emoções estão altas, fenômenos estranhos podem se manifestar ao seu redor, como uma luz piscando que se recusa a se comportar, gadgets elétricos que não funcionam como deveriam ou ficam descontrolados, plantas que murcham e o chão que treme em desagrado. É uma conexão que evoca tudo, deixando-nos encantados e perplexos. Talvez seja o mundo natural respondendo ao chamado do empata, dançando ao seu ritmo e cedendo à sua vontade. Há muito a aprender, muito a descobrir sobre a conexão entre dons espirituais e os elementos. Mas uma coisa permanece certa: eles são os marionetistas com o poder de mover até mesmo a terra e os céus. Os sussurros da natureza. Os espiritualmente dotados possuem uma consciência que vai além do reino físico, pois eles ouvem os sussurros da natureza em cada onda de vento. Com a menor mudança na brisa, uma mudança sutil no ar, eles sentem seu peso, algo visto apenas pelos mais sintonizados. A intuição aumentada permite-lhes antecipar o que outros mal conseguem imaginar, sentindo as mudanças do tempo antes mesmo que as nuvens se formem. Talvez seja porque, no fundo de seus ossos, eles entendem sua conexão com o mundo natural. Eles sabem que cada ser vivo é uma extensão de sua alma, uma teia entrelaçada de beleza e energia. E assim, enquanto vão ao longo do dia, seus sentidos estão em destaque, sempre prontos para se render à dança dos elementos. O dom espiritual não é uma maldição ou um fardo, mas uma bênção que lhes permite se deleitar nos mistérios da vida e em todas as suas vastas complexidades. A dança do selvagem. Os espiritualmente dotados são mais do que meras pessoas. São uma força da natureza à qual os animais são irresistivelmente atraídos. Criaturas do selvagem podem sentir a energia dos espiritualmente sintonizados, reconhecendo o espírito afim entre eles. Os animais possuem uma inteligência inerente que transcende a dos humanos mais conhecedores. Eles sentem o bem e o mal nas pessoas, vendo através de nós com seu olhar sem filtros. Mas quando encontram alguém com um dom espiritual, veem algo mais, algo que fala às suas almas antigas. É um vínculo que transcende o físico, um elo inquebrável entre animal e humano que desafia toda compreensão. Os espiritualmente dotados possuem uma ternura para com os selvagens, e eles sentem isso, respondendo com uma confiança que só vem dos corações mais puros. Visões atemporais. Os espiritualmente dotados não estão vinculados pelas restrições de tempo e espaço. Além do que está à sua frente, eles vislumbram os segredos do universo, viajando através dos tempos ao conectar o passado, presente e futuro, graças à sua imaginação irrestrita. Você já teve déjà vu, a sensação de que já esteve em algum lugar antes, mas não consegue lembrar o momento ou o local? Isso é apenas a ponta do iceberg para indivíduos espiritualmente dotados. Eles experimentam o que outros só podem sonhar, viajando pelos tempos como se estivessem surfando ondas, visões de ontem, hoje e amanhã, se misturando com seu mundo desperto, moldando cada momento com uma energia mística que desafia a racionalidade. É uma dança com o desconhecido, um jogo da mente que eles jogam com o próprio universo. Portanto, se você se encontrar perdido no tempo, lembre-se de que os espiritualmente dotados nunca estão realmente perdidos.
Eles estão exatamente onde precisam estar, experimentando o tempo de uma maneira que apenas as almas mais perceptivas podem verdadeiramente compreender. Tece sonhos. Os espiritualmente dotados são os arquitetos de sua própria irrealidade. Eles vivem em um mundo de sua própria criação, um reino mágico nascido de sua imaginação e infundido com sua essência. Eles não estão isolados. Estão em uma busca eterna pela forma suprema de autoexpressão. É verdade que às vezes se retiram do mundo e seu caos de vozes, mas isso não é um fracasso. É uma transformação, um renascimento em um universo de possibilidades ilimitadas. Eles não estão sozinhos. Estão em um estado de união espiritual com o cosmos. E neste mundo que eles criam, sonham maravilha após maravilha, moldando a natureza a cada capricho e fantasia. Eles criam mundos de beleza indizível, onde o impossível se torna realidade, onde dragões voam e unicórnios vagam. É uma fuga do comum, um meio de ascender ao mundo dos sonhos e deixar para trás a dureza da realidade. E quando terminam, voltam à realidade sentindo-se revitalizados e revigorados, prontos para enfrentar o mundo com uma nova perspectiva. O lado negro do dom. Como diz o provérbio, com grande poder vem grande responsabilidade, e nada poderia ser mais verdadeiro para pessoas espiritualmente dotadas, que devem sempre carregar o peso de seus dons em seus ombros. Claro, há noites em que esses ombros se curvam sob o fardo, quando o peso do mundo parece pesado demais para suportar. Insônia e pesadelos são os companheiros constantes dos espiritualmente dotados, implacáveis em sua perseguição à próxima vítima. Eles se alimentam dos recessos sombrios da psique, drenando a alma até que restem apenas medo e ansiedade. Mas esses pesadelos não são apenas devaneios. São portais para uma realidade diferente. No mundo dos espiritualmente dotados, nada é o que parece ser, e tudo esconde significados ocultos. Consequentemente, eles devem decifrar esses sonhos, desvendando as tramas do subconsciente para determinar a verdadeira mensagem. Às vezes, serve como um aviso, sinalizando um perigo iminente. Ocasionalmente, é uma chamada de alerta, uma chance de agir quando o mundo precisa ser defendido. Em qualquer caso, eles devem enfrentar o desafio e colocar-se em perigo pelo bem maior. Portanto, se você estiver entre os afortunados e aflitos, saiba que não está sozinho. Visionários companheiros compartilham suas visões e sob nenhuma circunstância se renda, pois você é o guardião do universo, os escolhidos, e o mundo que você cria determinará seu destino.